Continuando acerca do leasing, nós vimos que a arrendadora adquire o bem do fornecedor, ou no caso especial do subarrendamento, aluga dele, para arrendar para o seu cliente, arrendatária, pessoa física ou pessoa jurídica. Talvez você esteja se perguntando, mas como a arrendadora obtém recursos para adquirir esse bem e fazer essa operação? É uma boa pergunta. Vamos então respondê-la agora. Quais são as fontes de recursos para a operação de leasing? Qual é o funding do leasing? E aí, a primeira resposta é pelo negativo. Não é depósito. Vamos relembrar das nossas aulas lá atrás, quando falamos de instituições financeiras. Nós comentamos que sociedade de arrendamento mercantil não recebe depósito, nem à vista nem a prazo. Sociedade de arrendamento mercantil capta recursos principalmente, você se lembra? Por meio da emissão de debêntures. Então, o principal funding da operação de leasing é a colocação de debêntures. Mas não é o único. Além da colocação de debêntures, as empresas de leasing podem contratar empréstimos no Brasil e no exterior, podem receber repasses de instituições financeiras oficiais. Por exemplo, no caso do Finame Leasing, a instituição Sociedade de Arrendamento Mercantil que está fazendo esse leasing recebe repasse da própria linha da Finame. Temos ainda como funding da operação de leasing, como fonte de recursos, a colocação, além de debêntures, de commercial papers, relembrando que debêntures são valores mobiliários de mais longo prazo, commercial papers, valores mobiliários de prazo mais curto, no máximo 360 dias. Cessão de contratos. Nós já comentamos esse tipo de operação, que é quando uma instituição financeira vende para outra os créditos que ela tem direito. Então, a sociedade de leasing vende, por exemplo, um banco múltiplo com carteira de leasing, ou para uma outra sociedade de leasing, brasileira ou estrangeira, aquele contrato que ela detém o direito de receber contraprestações. Depósitos interfinanceiros. Isso é o CDI, é uma fonte de recursos mais de curto prazo. E temos ainda, como opção mais recente, um título novo, direcionado especificamente às empresas de leasing, que são as letras de arrendamento mercantil. Conhecidas pela sigla LAM, LAM, Letras de Arrendamento Mercantil. É um título que foi criado em 2008, endossável, pode ser escritural e pode ter pagamento final e ou juros periódicos. Não é um valor mobiliário, também não é um depósito, é um título intermediário, formatado especificamente para as empresas de leasing, no sentido de ser mais uma alternativa de captação de recursos para essas empresas poderem fazer as suas operações. E aí, vamos ver quais são as vantagens realmente do leasing para a
arrendatária. Como nós comentamos anteriormente, o leasing, ele foi pensado originalmente direcionado para pessoas jurídicas. Então, a maioria das vantagens que nós vamos listar a partir de agora são vantagens que são usufruídas pelas empresas, pelas pessoas jurídicas. A maior parte delas, nós vamos ver, não se aplica às pessoas físicas. A primeira vantagem, que é basicamente em relação ao leasing financeiro, é o financiamento, entre aspas, de propósito. Total do bem. Por isso que eu destaquei que era uma vantagem ligada ao leasing financeiro, porque nós já vimos que o leasing financeiro ele é concebido com o intuito da aquisição do bem ao final. E por que essa vantagem de financiamento total? Porque como é um aluguel, é um arrendamento, não tem entrada. Diferentemente do financiamento, na maior parte das vezes, para que uma empresa, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica financie um bem, tem que dar uma entrada. Tem que aportar um volume de recursos logo ao início, 20%, 30% do valor do bem que está sendo adquirido. Como o leasing não é financiamento, não tem entrada. Então, o financiamento, no final das contas, porque você, pessoa jurídica que está contratando um leasing financeiro e exerce a opção de compra, você comprou pagando parceladamente. Então, na prática, financiou. Como não teve entrada, esse financiamento foi total. Isso é uma vantagem para as empresas de utilizar o leasing. Não tem que desembolsar um volume maior de recursos logo de início. Outra grande vantagem é a flexibilidade. A arrendadora e a arrendatária podem acordar para a periodicidade de prestações que não seja necessariamente mensal, esteja mais adequado ao fluxo de caixa da empresa arrendatária. Vimos que, inclusive, no caso do leasing agrícola, pode ser um pagamento anual. Então, é possível no leasing que arrendador e arrendatário acordem o fluxo de pagamentos mais adequado à realidade da entrada de recursos do fluxo de caixa da arrendatária, o que torna não oneroso, não apertado para o seu fluxo de caixa. Outra grande vantagem do leasing para as pessoas jurídicas é a utilização de equipamentos com tecnologia atualizada. Comentamos um exemplo disso quando falamos do leasing de aviões. A companhia aérea, por exemplo, pode fazer um leasing do avião mais moderno que ela quer colocar numa rota internacional de longo prazo. Então ela faz o leasing do avião mais moderno disponível. Faz um contrato de 4 anos. Daqui a 4 anos ela avalia se esse avião ainda está atendendo às demandas, à exigência dos passageiros, aos novos aviões que foram desenvolvidos e que já estão colocados no mercado. Ela pode prorrogar mais um período e quando ela considerar que esse avião já não é mais o top de linha, o máximo em tecnologia e conforto, ela devolve e pega um avião mais moderno. E se essa atualização ocorrer muito mais rápido, ela pode fazer isso inclusive durante o próprio contrato, basta que isso esteja previsto no contrato. Esse caso, por exemplo, de você fazer um leasing com a troca do equipamento durante a vigência do contrato inicial, é possível e é até usual
quando se trata de leasing de equipamentos de alta tecnologia, como por exemplo computadores de última geração, que é uma coisa que tecnologicamente fica obsoleto muito rápido. Então, com isso, a empresa pode estar sempre utilizando os equipamentos com a tecnologia mais atualizada, que é um problema se ela fosse comprar, porque ela teria que vender aquele equipamento para adquirir outro. Não teria essa agilidade de trocar quase que instantaneamente. E certamente teria que ficar com aquele equipamento desatualizado por um tempo maior, por um tempo que ela pudesse amortizar boa parte para antecipar o financiamento, caso ela tivesse financiado. Então, o leasing tem essa possibilidade de que a empresa arrendatária, ao substituir o equipamento, esteja sempre com aqueles bens mais tecnologicamente desenvolvidos. A última palavra em tecnologia disponível no mercado, caso ela tenha este padrão como necessidade. Uma outra vantagem do leasing é a liberação de capital de giro. Porque como a empresa não está adquirindo, não teve que dar entrada, não comprometeu o seu caixa. E a economia de imposto de renda muitas vezes cobre o valor da própria contraprestação que está sendo paga. E por que há economia de imposto de renda? Claro, aqui estamos falando das pessoas jurídicas que trabalham, que fazem declaração de imposto de renda no lucro real. As optantes do Simples e aquelas que fazem declaração de renda com base no lucro presumido não tem como usufruir dessa vantagem. Mas as empresas que declaram com base no lucro real, como o leasing não é financiamento, é aluguel, ele aparece nos demonstrativos contábeis como despesa. Não aparece no balanço, aparece no demonstrativo de resultado do exercício como despesa. E, portanto, reduz o lucro. Por consequência, reduz o imposto de renda a pagar. E muitas vezes a economia do imposto cobre o valor que foi pago como despesa com aluguéis. Esta diferença que eu acabei de comentar é uma outra vantagem do leasing para as pessoas jurídicas, que é a melhoria dos indicadores contábeis. E para a gente falar dos indicadores contábeis, vamos relembrar muito rapidamente que o balanço contábil de uma empresa é composto pelo ativo e pelo passivo. No ativo estão direitos e bens. E no passivo as obrigações, as dívidas. Ora, como o bem arrendado não é da empresa, não aparece no ativo. E como leasing não é financiamento, não é dívida, também não aparece no passivo. Então, o índice de imobilização, que nós comentamos antes, o total do imobilizado em relação ao total do ativo, melhora porque não está tão imobilizado assim, tem mais liquidez. O índice de endividamento, que é o total da dívida em relação ao seu patrimônio líquido, também melhora porque leasing não é dívida. Para evitar que isso fosse utilizado como máscara da situação real da empresa, a CVM obriga que as companhias abertas publiquem nas notas explicativas dos seus balanços a sua posição real quanto ao leasing. Mas no balanço não aparece. E a última vantagem do leasing, essa vale para todo mundo, é a não incidência de IOF, como nós já comentamos.